apresentação como essa, a gente sempre se sente muito, muito mal. Porque realmente eu não mereço nada daquilo que foi falado. Ouvindo o nosso irmão Dercy, lembrei de um amigo meu que foi convidado a falar para um grande congresso missionário, uns 4.000 pessoas na outra América. Deram 1 minuto para ele, não 5, não 15, 1 minuto. E lá é cronometrado. Sabe o que ele falou? Quantos de vocês estão orando para a libertação de 32 americanos presos, sequestrados lá no Irã, na época do presidente Carter? Levantaram quase todos os braços. Uma segunda pergunta: quantos de vocês estão rogando a Deus para a libertação de 32 milhões de iranianos dos algemas satânicos? Muito devagar, foi descendo, descendo. Não sei se nenhum ou 2 braços levantados. Termino a mensagem em bem menos de 1 minuto. Percebe que vocês são mais americanos do que cristãos, e se assentou. Meus irmãos, é isso mesmo. É muito fácil ser brasileiro, americano, uma coisa, é outra coisa. Ter um coração realmente que palpita para aqueles que estão destinados a juízo eterno. Eu tenho um pequeno trecho aqui de 1 Coríntios, eu queria ler para os irmãos, capítulo 3, Paulo levantando a questão dos espirituais e carnais, diz o seguinte, em versículo 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. E versículo 7, muito importante, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Senhor, rogamos que Tua palavra seja para nós nesta manhã de grande, grande valor. É um tesouro, Senhor, que às vezes nós não apreciamos, não lemos, não meditamos. Mas rogamos, Senhor, que nesta manhã nós possamos repensar alguns pontos chaves em relação ao nosso tema. Aquilo que realmente importa para esse país. Não é somente vender milhões de Bíblias, não somente ter milhares e milhares de horas na televisão, na rádio, mas, ó Deus, que haja o poder de Deus fazendo que Tua mensagem possa ser recebida com todo esse poder que o Espírito Santo tem para transformar vidas e transformar a nossa sociedade. Rogamos no bendito nome de Jesus. Amém. Pós-modernidade, irmãos, não engloba a maioria dos brasileiros, na minha opinião. Eu creio que o pastor José Bernardo concorda comigo. Não, a grande maioria dos brasileiros são pré-modernos. E quem se inclui nesse número, que eu acho a maioria, não são pessoas claramente, que tem curso universitário, ou que tem lido os últimos livros de Richard Dawkins. Não. São os milhões e milhões de brasileiros que vivem isolados de qualquer influência, até da modernidade. E da pós-modernidade, com certeza. Eu estou pensando em milhões de brasileiros que vivem ao lado dos rios da Amazônia,
Dizem que tem entre 30 e 40 mil povoados de ribeirinhos. Eu não contei, eu não sei se isso é verdade ou está longe da verdade, mas eu sei que há muitos. Quantas e quantas cidades brasileiras que têm menos de 1% de crentes, especialmente no Nordeste. E essa gente que resiste ao Evangelho, justamente dentro destes moldes do pré-modernidade. São gente que cria um Padre Cícero e creem firmemente que tem algo lá além daquela estátua em Ceará. Um Frei Damião, uma Aparecida do Norte, ou Fátima. Nós moramos pertinho de Fátima durante um ano, Portugal. Eu lembro uma vez, eu estive lá e perguntei a um senhor que estava lá acompanhando as festividades se ele tinha uma Bíblia. Ele disse, Bíblia? O que é Bíblia? Imagina um país cristão que não sabe nem o que é a Bíblia que a Igreja Católica trouxe para a gente através dos séculos. Mas por alguma razão, e a gente pode colocar muitas teorias, a Bíblia não é justamente aquele que dá orientação para aquela igreja. Portanto, irmãos, estamos morando num país como esse. É um povo simples. Já ouvimos que nem lê, não pensa, não cogita a possibilidade de estar perdidos. Enfim, onde o Evangelho não é procurado, porque a gente não sabe justamente o que é o Evangelho e por que seriam as boas novas para a vida deles. Também sabemos que num país como este, a divulgação de mensagens de poder através de programas de televisão, pessoas que falam e dão testemunho, e muita gente tem ouvido essas testemunhas. E aquelas igrejas que têm esse nome, Igreja do Poder de Deus, essas se atraem um povo sofrido, muitas vezes sem recurso financeiro ou de ajuda nas suas situações precárias. Meus irmãos, é um país que precisa mesmo, esse país pré-moderno, com salários que não dá nem para pagar aluguel, muito menos para comer ou para criar filhos com uma certa dignidade. Eu estou pensando naquelas cidades de Minas Gerais, do interior de Bahia. Eu estou pensando naquelas partes do Nordeste que a gente visitou, pelo menos poucas vezes, além daquilo que nós lembramos cada vez que vemos nosso querido irmão Ronaldo Lidório. Aqueles indígenas que nunca ouviram nenhuma palavrinha sobre o Senhor Jesus. Portanto, quando se trata da necessidade desse povo, e temos milhões deles em nossas grandes cidades, nós precisamos repensar como é que nós vamos evangelizar esse povo. Essa é a pergunta chave. Os irmãos lembram que Jesus contou a história de 4 tipos de solo. 3 evangelhos contam essa parábola, portanto deve ser muito importante para o Senhor, por ter inspirado seus autores a incluir essa parábola 3 vezes. Os irmãos lembram que o primeiro solo não deu nada porque os pássaros pegaram a semente. Não penetrou o solo suficiente para poder produzir algum efeito.
E nós temos muita evangelização que não penetra terra dura nenhuma. Corações de pedra. Pessoas que não querem saber do Evangelho. Mas também tem outros dois tipos de terra que são fascinantes. Especialmente aquela terra que, cheia de esperança, recebe o Evangelho e com alegria começa a vivê-la. E depois abandona. Porque diz o texto, não tem raiz. Falha de quem? Falha do Evangelho? Poder de Deus para salvação, para todo aquele que crê? Claro que não. Portanto, os irmãos entendem quando eu menciono que é um país que precisa do Evangelho, é só contar ou ter alguma ideia de quantos que já abandonaram o Evangelho. Eu lembro uma vez descendo de Nova Friburgo, conversando com a pessoa sentada ao meu lado, o senhor Rodrigues. Sua história é fascinante, porque é uma história que deve ser repetida milhares e milhares de vezes nesse país. Eu já fui crente. Já foi crente. E agora que você? Eu não sou nada, né? Não volto para a igreja católica, não é nada. Por favor, me conte o que aconteceu. Eu fiquei doente, fui internado, e ninguém da igreja me visitou. Então eu abandonei. Eu queria falar para ele, o senhor quer ir para o inferno por falta de uma visita de alguém da sua igreja, que talvez nem sabia que você estava doente? Meu irmão, que argumento é esse para abandonar? Não, o problema é outro. Esse amigo, esse irmão, não soube o valor do Evangelho. Evangelhos são boas novas que têm implicações tremendas para nossas vidas. Mas se a gente não sente essas implicações, se a gente não tem raiz, não tem teologia, não tem doutrina, nada realmente penetrou, apenas uma promessa que a sua vida vai melhorar. Não melhorou? Então eu abandono. Portanto, temos que pensar seriamente como evangelizar pré-modernos, que não param que realmente pensar seriamente para que eu devo entregar meu coração ao Senhor Jesus e pensar seriamente quem é Ele. Para essa gente o Papa é ainda infalível, né? Ele acaba de pronunciar novamente que a Igreja Católica é a única arca em que haverá salvação no dilúvio que está para chegar ao juízo final. Não tem mais nenhum barco andando por aí, nem com esse nome a me evangelizar. Esse barco não serve, está tudo furado. Se a gente crê que essa palavra é mais segura do que a palavra de Deus, é claro que nós temos diante de nós ainda, num país que se diz católico, ou da maioria é católica, algum jeito de falar de Cristo, que eles possam de fato, ser levados a um conhecimento genuíno de Cristo. Genuíno. Em que Ele se torne tudo para eles. Por isso que eu tenho gostado muito da Me Evangelizar, porque ela enfatiza muito a santificação. Os irmãos sabem que a gente não pode se santificar. A única pessoa santa é Deus. Nossa santificação é totalmente por nosso relacionamento com o Filho Jesus, através da presença do Espírito em nós. Porque toda a nossa autossantificação nada mais é do que farisaísmo. Os fariseus eram muito santos,
Alguns estudaram a Bíblia 8 horas por dia. E como diz o apóstolo Paulo, desde a minha meninice, ultrapassou todos no zelo com que ele guardou a palavra. Mas santo, nunca foi. São pessoas que, na maioria, esperam chegar no céu. Pelo menos as pessoas com quem eu falo. Eu ainda estou procurando a primeira pessoa que diz, não, eu vou para o inferno. Eu sou perdido. Não encontrei nenhum ainda. Eu acho isso fascinante. Porque tem lugares nesse mundo que a gente sabe que vai para o inferno. Aqui não. Que lavagem cerebral, irmãos, cria uma mentalidade que a morte é se passar desta vida para a vida futura, que muita gente crê que existe. Não inspira nenhum terror, nenhuma procura maior para saber como é que eu vou chegar ao paraíso. Os irmãos que nunca leram esse livro, que já está esgotado, eles viram o inferno, conta a história como o Maurice Rawlings estava cuidando de um paciente ali, cardiologista. E esse irmão Charlie, que não era irmão naquela altura, né, estava fazendo o seu exercício na esteira e, de repente, monitor, linha reta. Dr. Maurice, que tinha um senso de humor, né? Ele vai parar de falar, ele vai cair. E, de fato, caiu. E parou de falar. Seus olhos subiram à testa. E Dr. Maurício foi trabalhar com ele, com o que ele chama os processos de emergência, marca o passo, pressão no peito. E, para muito alívio, os olhos novamente voltam para o seu lugar certo. Doutor, me ensina uma oração. Mas eu não sou padre, eu não sou pastor, eu quero salvar a sua vida, mas eu não queria salvar a vida, eu quero salvar a alma. Doutor, estou no inferno, me ensina uma oração. A gente chegando naquele espaçozinho antes de entrar no inferno mesmo, nem nunca mais ter saída, diz, talvez a gente possa ir escapar, né? Quando o médico não tinha outro jeito de escapar desse implorar do Sr. Charlie, disse, não, fala o seguinte, tu és o filho de Deus, se tu és salvo do inferno, eu sou teu. Nem falou amém. Não era nem crente. Quando Charlie falou isso, ele entrou numa paz tremenda. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso que é realmente impressionante, meus irmãos. E Deus deu àquele senhor, hoje irmão, o privilégio de invocar o nome nos últimos segundos da sua vida. O Maurício, Dr. Maurício, então, foi procurar outros casos e escrever esse livro. Mas esse é o caso que a gente tem que sempre lembrar. Este povo não sabe o seu destino. Não sabe para onde vão. Porque quem não lê e crê na palavra de Deus, quem acha que ser batizado como criancinha na igreja católica, algumas gotas de água em cima da cabeça, algumas palavras pronunciadas pelo padre, que essa pessoa vai, se não para o purgatório, vai para o paraíso. E se vai para o purgatório, pelo menos tem esperança de sair algum dia. Pré-modernidade é isso. Pré-modernidade é a maioria das pessoas com quem eu falo. E, meus irmãos, se não houver algum jeito de nós e milhões de pessoas que já descobriram o segredo da vida futura,
a verdadeira alegria do Evangelho, precisamos aprender como evangelizar os pré-modernos. Eu escuto muito do Dr. John Piper. Em uma das suas mensagens, ele disse que seu pai, que era evangelista ainda mais determinado do que Dr. John, e para mim ele é um dos grandes evangelistas da nossa época, que seu pai disse antes de falecer: é fácil levar uma pessoa para Cristo. O que é difícil é levá-lo a ser perdido. Eu dou um eco total a essa palavra. No dia que a maioria da população brasileira se sentir perdida, evangelização vai ser fácil. Muita gente vai chegar a Cristo. Os irmãos lembram o dia de Pentecostes? Pedro está falando para milhares de pessoas, numa das festas principais, trouxe até talvez 1 milhão de pessoas para Jerusalém. E lá naquela área do templo, ele está falando sobre o que aconteceu apenas dias antes, que eles crucificaram o Senhor da Glória. E o texto diz que os seus corações foram traspassados, compungidos, foram como se fosse uma lança passou lá, e de repente eles ficaram perdidos. Até esse momento ele estava no lugar melhor do mundo para estar e saber que estavam indo para a vida eterna. E de repente estavam perdidos. Como que seus vizinhos vão descobrir que estão perdidos? Como que Dona Neuza, que vive ao lado, espírita, vai descobrir que ela está perdida? Ainda que ela está estudando a Bíblia. Pelo menos isso ela está fazendo. Está em competição com essas duas explicações do que significa ser perdido por um espírita e ser perdido de fato, segundo as páginas das Escrituras. Disse o apóstolo Paulo umas palavras que eu quero que os irmãos pensem bem nesta manhã. Em 2 Coríntios capítulo 4, as palavras dele, em versículos 3 e 4, dizem o seguinte: se nosso evangelho ainda está encoberto, e para os que se perdem está encoberto, e nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Imagina viver num país em que o nome de Cristo é o melhor conhecido nome da sociedade pré-moderna, junto com Maria, claro. É muito conhecido esse nome, Jesus Cristo. Mas quem ele realmente é, não passou pela cabeça. Nem nenhuma obrigação diante dele. E diante de sua autoridade. E que a gente precisa buscar perdão dos pecados que ele conseguiu na cruz. Não. Atrás da nossa casa tem uma igreja católica. O que eles celebram lá? Eles celebram novamente o sacrifício do corpo de Cristo. E as pessoas comem aquela hóstia e imaginam, segundo a doutrina aceita pela igreja, que ao engolir, digerir o corpo de Cristo, eles de alguma maneira são salvos.
É muito estranha essa doutrina, porque esvazia o verdadeiro significado da cruz. Uma vez para todos, as agonias de Jesus, sua morte e sua ressurreição, para perdão dos nossos pecados e ressurreição maravilhosa, assunção à direita do Pai, para voltar e reinar na terra. Que doutrina maravilhosa para aqueles que creem no Senhor Jesus. Há mais uma parábola que Jesus contou que me parece muito aplicável à nossa sociedade pré-moderna brasileira. Os irmãos lembram que, originalmente, essa parábola, em capítulo 21 de Mateus, Marcos 12, Lucas 20, dos lavradores que receberam uma vinha para cuidar para o seu dono, distante. E ainda que originalmente aplicava-se a Israel, aplica-se também ao Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem uma história do cristianismo longa. Aliás, dá para fazer contatos e links até Paulo e Pedro. Essa é a igreja que domina esse país. Então vem os servos, os evangelizadores, para receber o fruto. Corações entregues ao Senhor. Mas em vez de receber a mensagem deles e dar-lhes esse fruto, eles simplesmente mandam embora, depois de espancar alguns deles, e sempre de mãos vazias. Até o dia em que o dono disse: vou mandar meus filhos. Eles com certeza vão respeitá-lo. Os irmãos sabem muito bem a história, que ele foi não espancado apenas, mas foi morto. Para quê? Para que a vinha seja nossa. Para que nós possamos viver nossa vida do jeito que nós queremos vivê-la. Para que nós possamos continuar em nossas mentiras, em nossa prostituição, em nesses assassinatos. 11.000, disse um irmão para mim, no Rio, somente no ano passado. Isso não entra na minha cabeça, irmão. Isso são cifras de guerra. Traições, abandono de família, tudo que está errado nessa sociedade é justamente o quê? Falta de trazer fruto de santidade para o suposto Senhor do Brasil, o Senhor Jesus. As implicações são evidentes. O homem foi reduzido a um efeito. Vítima. Sem liberalidade, nem liberdade, capacidade para determinar o seu destino final, por causa de ignorância e por falta de fé. Negando o Deus verdadeiro, não tinham outra opção, segundo Paulo fala para os filipenses, senão tornar seu estômago o seu Deus. E onde que se come melhor do que no Brasil, se a gente tem dinheiro? Não há nenhum lugar do mundo que eu conheço que nem aproxima o Brasil. Churrascarias por todo lado, coisas sobrando, meus irmãos, é tremendo. O que Paulo diz? Se não tem vida futura, comamos, bebamos e morreremos. Eu estive em Passos, Minas Gerais, no fim de semana passado, e lá havia aqueles milhares de jovens bebendo na sexta-feira à noite.
Justamente ontem, 8 dias. Você fica admirado, porque eu ando em várias partes desse país e vejo essa juventude perdida mesmo na bebedeira. Fica a noite toda. Eu começo a andar cedinho de manhã, lá estão eles, ainda bebendo. E os irmãos sabem que juntamente com essas bebidas, a prostituição e os motéis por todo lado. A segunda opção do pecador, além da sua independência de Deus, é a busca pelos bens materiais. Este país é capitalista. Isto é onde a gente pode, se tiver um pouco de capacidade, talvez não pagar muito imposto, ganhar muito dinheiro. Os irmãos sabem que é um país onde uma tremenda quantidade ou quantia de dinheiro está nas mãos de pouca gente. Gente muito inteligente, gente que sabe ou herdou, dono de prédios, casas e tudo mais. Então, pessoas que criaram seu paraíso aqui na terra. Eu fico admirado que não há muito interesse em ajudar os necessitados, os pobres. Claro, a gente tem que se sustentar, tem que trabalhar e ganhar essa ninharia para poder sobreviver. Todo mundo sabe disso. Mas que é que impulsiona as pessoas a realmente amar a Deus e ficar feliz quando eles morrem? São as novelas do Globo, o entretenimento, são aqueles shows de música. Jô Soares, o que é? Que dá uma satisfação genuína para essa gente. A queda de Adão e Eva, o assassinato de Abel, mostra justamente o que acontece quando a gente descuida, faz nenhum caso do mandamento do Senhor. O Evangelho tem um lado muito sombrio. São boas novas de salvação. De quê? Daquilo que tem que ser advertido. Não adianta oferecer salvação para uma pessoa que não sabe que está perdido, o cego que não sabe que está cego, a pessoa que vai para o inferno, mas não crê no inferno, e assim por diante. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o seu plano de evangelização, Colossenses capítulo 1, 28, ele diz que nós o anunciamos, isto é, anunciamos a Cristo como Salvador do mundo, único, advertindo todo homem. Essa palavra advertindo é o lado sombrio, é o lado da ira de Deus que se manifesta contra toda a impiedade de Romanos 1, versículo 18. Portanto, irmãos, se nós pregamos o Evangelho de que você precisa aceitar a Cristo, e não damos uma ideia clara por que ele tem que aceitar Cristo, o que há nessa salvação, porque não falamos nada de advertência, logo caímos nessa doutrina que muita gente segue, a doutrina chamada universalismo. Eu conversei com um diretor de uma companhia grande, farmacêutica aqui da cidade. Ele me informou que quando ele morrer, ele vai morrer como cachorro. Quer dizer,
aparentemente, cachorro não vai para o inferno. Isso que ele queria dizer com isso. Quer dizer, ele vai simplesmente apagar e acabou. Meus irmãos, o evangelho não é esse. Como que nós vamos convencer a grande maioria da população desse país pré-moderno, por um lado, que acha que vai escapar qualquer futuro ruim, mas não fica ouvindo a mensagem de advertência, porque a cegueira não admite ver esse futuro. Quando eu era pequeno, eu segurava aquele quadro que todo mundo conhece dos dois caminhos. Eu vi outro dia de novo, imagina, depois de tantos anos, lá na Bolívia. Eu segurava, meu pai foi pregando, né, com todo esse vigor, de um missionário lá na praça, no domingo, em Clissa, na Bolívia. O que eu lembro desse quadro é que no fim dessa estrada larga, gente cega, não vendo nada, simplesmente caindo precipício abaixo. Nós advertimos, meus irmãos, o evangelho é a advertência. Se a gente não está sendo salvo de nada terrível, como que ele vai querer se salvar? E por que ele vai querer seguir ao Senhor Jesus quando a vida não melhora como ele espera tanto nessa teologia da prosperidade? Gostaria de saber. A Bíblia diz que no futuro, e nós estamos nesse futuro já, a vinda de Cristo, creio que não vai demorar tanto, doutrina de demônios. E qual é a doutrina dos demônios? Eu lembro o caso de um professor que foi buscar um médium para encontrar com seu filho que tinha se suicidado. O médium falou, famoso médium americano, estou em contato com seu filho, agora ele vai falar, eu vou falar as palavras dele para você. Sabe o que ele falou? Fala para seus alunos, interessante, professor de seminário, não é professor da universidade secular, não. Fala para seus alunos que não se precisam preocupar, eles vão ter outra chance. Meus irmãos, que advertência é essa? Nesse caso, eu vou esperar e ver se eu preciso outra chance. Porque a vida aqui é muito boa. Comer, beber e me deliciar no sexo. Rapidinho. Tenho 2 minutos, 3. Que precisa ser feito para evangelizar os pré-modernos? Obviamente, claramente, se o terreno é rochosa, se o terreno é duro, ou se o terreno tem muito espinho, como eu acho que tem, a gente tem que preparar com muito cuidado o terreno. Tem que deixar muito claro verdades bíblicas. Nossa única fonte de informação sobre o futuro está neste livro. E mesmo católicos têm uma ideia mais ou menos que a Bíblia tem informação acerca do futuro. Tem que falar de Deus como um Deus de santidade absoluta e que não admite ninguém no seu céu que não tenha santificação,
Que direito você tem de entrar nesse céu? Você vai entrar com sua própria justiça? Esquece, meu amigo. Sua justiça não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum passo para dentro do céu. Você tem que ter uma justiça perfeita que você tem em Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:30 é um versículo fantástico para mostrar exatamente isso, que Cristo foi feito para nós, justificação, santificação, tudo que eu preciso para poder pisar ruas de ouro, céu. Tem que falar sobre o amor de Deus, não há dúvida. Esse é o lado muito gostoso do Evangelho. Que Deus quer que você se entregue a Ele. Ele não quer que ninguém pereça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É só invocar, só crer, invocar. Carcereiro, você precisa crer no Senhor Jesus. Confessar o nome, crer que foi ressurreto, depois de ter morrido pelos nossos pecados, tudo isso. Oh, meus irmãos, tem que deixar a coisa muito séria, séria. Escuta essas palavras de Romanos 2. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que a gente não quer é se arrepender, mudar de vida mesmo. Deixar o Espírito Santo mudar o rumo da sua vida. Não quer. Mas Deus pode mudar isso. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E vida eterna, os que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Convidamos as pessoas interessadas a aceitar a Cristo. O que significa aceitar a Cristo? 1 João 4:17b. A.W. Tozer falou certinho quando ele escreveu as seguintes palavras. Aceitar a Cristo significa conhecer o significado das palavras. Segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Nós somos o que Ele é neste mundo. Ele é filho, nós também somos filhos. Significando o quê? Que os seus amigos agora são nossos. Seus inimigos são nossos inimigos. Seus caminhos são nossos caminhos. Sua rejeição como nossa rejeição. Sua cruz como nossa cruz. Sua vida como nossa vida. E o seu futuro também nosso. Isso significa aceitar a Cristo. Convidamos os que desejam aceitar a vida abundante em Cristo e confessar os seus pecados, se arrependerem, declarando sua fé publicamente nas águas batismais. Muita gente aceita Cristo, mas nunca faz mais nada. Não se batiza, não se afilia a uma igreja, não se torna membro do corpo de Cristo. Resultado, logo desviando. A gente tem que se tornar vitalmente relacionado com Cristo. 1 Pedro 1:22, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados. Os irmãos sabem que a gente poderia falar muito mais sobre as grandes vantagens de aceitar a Cristo, mas os irmãos já sabem. Eu quero somente terminar falando umas palavras rápidas que me muito impressionaram de uma pessoa ganha para Cristo numa prisão cubana, através de um evangelista chamado Gerardo, irmão da fé.
Armando Valladares, poeta cubano famoso, internacionalmente conhecido, foi solto. E depois de sair da prisão, ele escreveu sobre este irmão que foi preso por alguma coisa que ele deve ter falado, talvez em alguma igreja, não sei, depois de Fidel Castro subir ao poder. Cada tarde, ao pôr do sol, a voz estridente do irmão da fé, tal como o chamavam Gerardo, pregador protestante, ecoava pelos corredores, chamando os homens à oração e ao cântico de hinos. Para fazer parar essas reuniões religiosas, os guardas entravam nas celas e nos espancaram. Mas logo que eles saíram, nós começamos a orar e cantar novamente. Acima do tumulto, a voz do irmão da fé cantava glória, glória, aleluia. Eu posso quase escutá-lo. Simplesmente não importava o que aqueles guardas iam fazer com ele. O irmão da fé tinha estado em La Cabaña, na ilha de Los Pinos. Ele era só mais comovente sermão. Ele sempre nos animava, chamando-nos para reuniões de oração, lavando as roupas dos enfermos. Ele ajudava os homens a enfrentar a morte com força e serenidade. Acima de tudo, ele nos ensinava a não odiar. Todos os seus sermões tinham esse mesmo teor. Quando os guardas espancaram-no, os olhos do irmão da fé pareciam queimar, os seus braços subiram para o céu, parecia trazer perdão para os seus torturadores. E nós ouvíamos ele gritar: perdoe-lhe, Senhor, porque não sabem o que fazem. Ele conseguiu, de alguma maneira, transmitir sua fé para nós, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, até o dia em que ele foi assassinado em Boniato, 1975, ainda perdoando seus atormentadores, enquanto uma rajada de balas cortou o seu peito. Eu quero abraçar aquele evangelista, irmão. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo.